Olá, bom dia, graça e paz. Aqui é o pastor Marcelo Teófilo em mais um Som de Graça, com uma palavra para a edificação da sua vida. E queremos basear essa reflexão no ensino de Jesus, porque ele é o nosso modelo e veio nos ensinar a viver. E assim eu quero pensar com você sobre justiça. E ele trabalhou em Mateus capítulo 13, ou Mateus registrou conversas do Senhor Jesus, e num determinado dia ele entabulou a conversa a partir de várias parábolas. E em Mateus 13, nós percebemos essas parábolas condensadas ali, organizadas ali, e Mateus vai informar para nós, no versículo 24 até o 26, o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. O fato de todos, senhores, servos, estarem dormindo, não significa que eles negligenciaram a plantação. O ponto é a esperteza e malícia do inimigo. Ele age sob a cobertura da noite. Ele planta uma semente que no início é muito parecida com o trigo. Algo semelhante acontece com cristãos. Os filhos de Deus vivem no mundo. Tentamos evitar as armadilhas do inimigo, mas não devemos ser ingênuos. O inimigo envia para o nosso meio, até dentro da igreja, pessoas que tentarão os fiéis. Será que esquecemos que estamos numa guerra? Não fique surpreso nem decepcionado quando isso acontece. Deus ainda está em controle de tudo e ninguém o engana. Escolha bem seus companheiros, até mesmo entre irmãos. Faça o que lhe cabe e deixe o resto com Deus. Pode levar tempo, mas tudo será revelado e as obras de cada um serão conhecidas. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo também. De onde veio o joio? Perguntaram os servos. E nós perguntamos: como é que um Deus que nos ama permite a maldade que vemos hoje? Para a mesma pergunta, Deus tem uma resposta: o inimigo fez isso. Alguns, quando veem falhas entre irmãos e até pecado em líderes na igreja, logo culpam a Deus, ou se precipitam concluindo que Deus não existe e a igreja é um bando de ladrões. Já ouvi isso algumas vezes. Uma das coisas mais importantes que precisamos aprender desta parábola é que nós temos um inimigo que está determinado a nos destruir. Uns ele destruirá com a tentação, outros ele destruirá com a decepção. Se Deus demorar a desmascarar um falsário, a revelar a verdade sobre um hipócrita ou a castigar um grande pecador, como você vai reagir? Você deixará isso atingir a sua fé? Qual foi o recado que Jesus mandou a João Batista quando ele padecia na prisão do tirano Herodes? Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mateus 11:6. Se houver algum erro ou injustiça que Deus só tratará no dia do juízo, você verá nisso motivo de amargura, ressentimento ou até de se afastar do caminho? Cuidado! O inimigo pode estar mirando seu coração exatamente neste ponto. Leia com atenção as palavras desta parábola e siga o conselho do Senhor, ou seja, do seu Senhor, Senhor Jesus. Espere em Jesus, confie nele. Só o dono do campo poderá separar o joio do trigo. Mas não tenha dúvida, um dia ele fará isso. E ai daqueles
que irão para o destino do joio. Veja o que Jesus sinalizou na parábola também. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Vivemos num mundo cheio de maldade, de pessoas que servem ao maligno. Deus não está alheio a esta realidade, mas Ele usa as autoridades para combater o inimigo e conter a maldade. Em relação ao mundo, a missão do discípulo é fazer o que ele pode para semear e edificar no meio ou por meio do Evangelho, usando os meios disponíveis através da palavra de Deus. Ele pode atuar para proteger e libertar pessoas vítimas de injustiça, mas sua missão não é de fazer justiça ou punir os culpados. Em relação à igreja, há momentos que requerem que o cristão ou a igreja hajam para chamar pecadores ao arrependimento ou à disciplina. A parábola não está nos livrando da responsabilidade de tratar de pecado dentro da igreja. Entretanto, há situações em que só Deus pode agir. Vamos aprender a diferença e confiar no Senhor, que Ele fará o que cabe a Ele quando e como for melhor. Um dos pontos dessa parábola é sobre a demora da vinda do reino. Às vezes, é preciso muita paciência para esperar em Deus que um dia haverá um julgamento e um acerto. O que esquecemos às vezes é que se Ele julgasse no nosso tempo, se aquele julgamento tivesse sido apressado mais um pouco, entre os julgados e condenados estaríamos nós também. Será que a demora do Senhor em fazer justiça faz mais sentido a partir dessa perspectiva? Portanto, eu quero fechar esse tempo de reflexão lembrando do Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Portanto, espera pelo Senhor. Anima-te, pois Ele vai fortalecer o teu coração. Um grande abraço, um abraço pastoral, um abraço amigo, e que esta palavra contribua para a sua reflexão, contribua para que você cada vez mais tome ciência de que nós estamos no mundo real, com problemas reais, com injustiças reais, mas é muito importante que eu e você nos mantenhamos no caminho da fé, a fé de que nós não estamos sozinhos. Há alguém que está vendo tudo e é poderoso para julgar de maneira correta, direta, no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Quanto a nós, nosso desafio é esperar. E enquanto esperamos, vamos semeando justiça para que o reino de Deus prossiga se desenvolvendo. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.